Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? A igreja está bonita hoje, hein? E nós louvamos ao Senhor mais uma vez pela graça que Ele nos concede de estarmos na casa dEle, para juntos louvarmos, bendizermos ao nome santo do Senhor e sermos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Eu gostaria de que você estivesse abrindo a sua Bíblia nesse momento, em Salmo 113. Esse salmo é um salmo que nos instrui a louvar o Senhor, a exaltar o nosso Deus acima de todas as coisas, como maior e mais digno de louvor e adoração. Mas antes nós vamos louvar o Senhor, adorá-lo com oração, para iniciarmos assim o nosso culto a Ele nessa noite. Está cedo ainda, né, lá fora, mas já é noite, né? Nós vamos louvar o Senhor agora através dessa oração. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em Tua casa mais uma vez. Nós te louvamos porque podemos iniciar mais uma semana em Tua presença, Pai. Nós também te agradecemos pela semana que se findou, porque podemos ver o Teu agir, o Teu cuidado, o Teu amor para conosco. Nós te louvamos pelos Teus atos poderosos, ó Deus, por ter cuidado de cada detalhe das nossas vidas de uma forma toda especial e particular, Pai. Que o Senhor continue cuidando de cada filho Teu aqui presente, aqueles que ainda vão chegar. Que nós possamos prestar um culto de louvor e adoração a Ti e que possa chegar em Tuas narinas com um aroma suave, Pai. Que nada venha atrapalhar a nossa adoração a Ti, que não haja distrações em nosso meio, Pai. Nós te convidamos, ó Deus, para se fazer presente aqui, Senhor. Nós te convidamos, ó Deus, porque o Senhor é nosso convidado de honra, sim. Que o Senhor possa se fazer presente e tenha liberdade em nosso meio, porque o culto é para Ti, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti nessa noite. É uma noite de celebração e que possamos reconhecer a cada dia que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Que ao iniciar essa semana possamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, sabendo que assim como o Senhor cuidou de nós, de cada um de nós durante a semana que se findou, não será diferente nessa semana que vai se iniciar, Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Pai. Receba o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração, é o que Te pedimos, agradecidos por tudo, e em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: aleluia, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhes filhos. Aleluia! Esse é o nosso Deus, e eu te convido a se colocar de pé, você que pode, para louvá-lo, este Deus que tem cuidado de nós, porque Ele é grande, Ele é excelso, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. E Ele faz com que mulheres estéreis tenham filhos, sejam honradas em seus lares. Aqui faz alusão de uma mulher realmente, literalmente de uma mulher estéril. Mas quantas vezes estamos sendo estéreis em algumas áreas de nossas vidas, e o Senhor promete que vai nos fazer prósperos naquilo. Que possamos confiar neste Deus que cuida, nesse Deus que se preocupa com nós, como Ele diz que do nascente do sol até o ocaso, do nascente até o pôr do sol, que o nome dEle seja louvado. Ele é excelso, Ele é grande, que possamos nesse momento louvar a soberania do nosso Deus. Amém? Faça desse louvor uma oração, declarando que Ele é soberano, sim, que Ele governa sobre todos e sobre tudo, e que nós devemos honrá-lo através do nosso louvor.
és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Declare mais uma vez que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Ele se importa com você. Aleluia. Projetar, por favor, Rafa, para nós. Ele fala de uma alegria que havia no coração daquele povo quando eram convidados a ir cultuar o Senhor em Jerusalém. E fala: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos na casa do Senhor nessa noite. Nós somos livres para adorá-lo. E você vai declarar através deste louvor que você está feliz sim por estar aqui na casa do Senhor. Você é livre para adorar, pode bater palmas. Fique à vontade, você está na casa do Senhor nessa noite. Ao chegar aqui neste lugar, encontrei você. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui neste lugar, encontrei você. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor.
bênção dentro da casa do Senhor. Nós temos uma bênção a declarar para os nossos amigos visitantes. E hoje tá bonita, viu, pastor igreja? Tá. Nós vamos declarar para você que nos visita a bênção do Senhor, porque é motivo de muita alegria ter você aqui conosco nessa noite. Vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, nós vamos declarar quão grande é o nosso Deus. Não há Deus igual ao nosso Deus, que se importa com cada um de nós de uma forma tão particular, né? A palavra do Senhor, nós acabamos de ler aqui no Salmo 103, diz isso, que Ele é este Deus grande, mas Ele se importa com cada um de nós, Ele se inclina para saber quais são as suas necessidades, e Ele tem prazer em cuidar de cada uma delas. Amém? Declare isso com alegria.
Senhor ainda em Mateus 28, ela nos diz o seguinte, Mateus 28, versículos do 18 ao 20, quando Jesus já tinha ressuscitado ali e aparece novamente aos discípulos, ele instrui os discípulos ali, e ele também faz uma promessa de grande importância para nós, porque isso chegou até nós, né? Essa verdade chegou até nós. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada do céu e da terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Essa é uma promessa do Senhor. E o texto começa dizendo que ele se aproximou. E Jesus, ele se aproxima de nós ainda hoje. Ele tem esse prazer em se aproximar de nós. E ele diz isso, que estaria conosco até a consumação dos séculos, pois ele estaria conosco todos os dias. E esse louvor diz isso, que nós iremos cantar agora. E você também que veio preparado com seu dízimo, sua oferta, pode trazer ao altar do Senhor, porque esse cântico, ele fala desse cuidado que o Senhor tem para nós, porque nós temos essa certeza, a certeza que Ele nos deu de que estaria conosco, e que possamos declarar isso através deste louvor nesse momento. Amém? Reconhecendo que Ele está do nosso lado, de que não há falhas, não tem como Ele falhar, e nesse cuidado conosco, e esse amor que nos constrange, esse amor que nos abraça, esse Jesus que se aproxima, isso é amor, né? É o amor dele para conosco. Sei que estás ao meu lado. E você tem essa verdade nessa dia. Aleluia. Ele cuida de todos os detalhes. O teu amor me constrange. Tua
Muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui em nosso meio. Obrigado, Deus, pelos dízimos e ofertas que foram alçados no teu altar. Que cada servo teu tenha a alegria de contribuir sempre em favor da tua obra. Não só com os dízimos e as ofertas, mas principalmente com as vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Livra-nos do mal. Abençoa, Senhor, o teu servo que estará trazendo a tua palavra. Que ele traga, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir. Aquilo que vai nos edificar. Que nós possamos entender a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti a cada instante. Não permita, Senhor, que vacilemos, mas que continuemos firmes na fé em Ti e firmes no propósito que Tu tens para cada um de nós. Muito obrigado, a Deus, por tudo que tens feito. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui e aqueles que não puderam ir, não puderam estar aqui, que Tu estejas também consolando, confortando, suprindo ao Senhor as suas necessidades. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, a palavra está com o pastor nesse instante. Graça e paz, amada igreja. É bom estarmos aqui mais uma vez, né? Eu estou feliz demais. Não sei se vocês estão felizes, viu? Mas eu estou muito feliz. Hoje é domingo, né? O último domingo de janeiro de 2024. Eita, como eu esperei por esse dia, né? Janeiro já estou de volta. Se Deus quiser, a partir de quinta-feira eu estarei de férias, né? Eu vou passar aí os dias e, irmãos, só tenho que agradecer a Deus, como a Adna colocou aqui, né? Que alegria, porque são 10 anos, né? São 10 anos aqui com os irmãos. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio que é estar aqui, de servi-lo, de prestar louvores a Ele, de viver para Ele, de fazer aqui a obra dele, aprendendo. Foram 10 anos de aprendizado, são 10 anos de aprendizado, né? Estou falando assim, parece que eu estou em despedida, né? Vai que a gente não volta mais, né? A gente só tem hoje para viver, a gente não sabe se amanhã, né, vamos estar aqui. E eu quero agradecer assim de todo o coração, porque na terça-feira nem todos estarão aqui, né? Terça-feira nós temos a assembleia aqui também, né? Para algumas fecharem com mais ainda propriedade, né? E quero dizer que a congregação está em andamento também. Já estamos revocando quase tudo lá, a parte interna, viu? Deus já está mandando, hoje o anotador já tem enviado recursos, cara. Deus tem sido assim muito bom para com as nossas vidas. E eu só tenho que agradecer. Quando eu sento ali com o Jefferson e o Nilton naquela secretaria, a gente fala assim: a gente vê os milagres, a bondade de Deus com tudo isso. E nós agradecemos a Deus por você que veio nos visitar, por você que tem estado aqui, você que desejar fazer parte dessa igreja. Pensa num lugar gostoso de viver, de estar esta igreja, que é a primeira igreja batista do Prado. E se você é turista e está visitando, olha, 84 quilômetros de praia aqui, viu? É maravilhoso. Você está 10 anos aqui e é um lugar maravilhoso. Eu quero tudo isso para quebrar aqui no dia. São 13 anos, olha, e a mão ainda treme diante disso, principalmente hoje, diante da ceia, da mesa da celebração da ceia do Senhor. E o meu pastor disse um dia que ela ficar tranquila, que eu nem subo aqui, porque não era para estar aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto com o seguinte tema: desconfiguração espiritual. E por que isso? Porque nós estamos vivendo dias difíceis quando o assunto é viver em santidade de vida. De manhã nós abordamos um tema aqui que é viver em santidade de vida e abordamos a vida de Salomão. Lá em 2 Crônicas 7, quando ele fala, Deus chama Salomão, quando Deus permite que ele edifique o templo, quando Deus trabalha na vida de Salomão, e no final ele dá promessas sobre a vida de Salomão, de como ele faria com que todas aquelas promessas se cumprissem na vida de Salomão. Só que aqui no capítulo 11 de 1 Reis,
a gente percebe que Salomão, ao envelhecer, ao adquirir todas aquelas conquistas, ele acabou se desviando da vontade de Deus, deixou de fazer a vontade de Deus. E a pergunta é, 1 Reis, capítulo 11, a gente vai ler. E a pergunta que nós fazemos é: será que eu tenho vivido de acordo com a vontade de Deus? Será que esta desconfiguração espiritual não se achegou à minha vida? Será que eu tenho me comprometido com Deus, que eu digo, que eu acredito, que me salvou e que me tem esse plano, né, de me levar para viver na eternidade com Ele? Então, diante da mesa da ceia do Senhor, porque é um momento de reflexão, não somente porque somos salvos, mas o motivo por que estamos aqui não foi mérito meu estar aqui, não foi mérito de nenhum de nós que somos salvos, estar na presença de Deus, mas sim a obra salvífica de Jesus Cristo de Nazaré, ao se entregar naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Então eu quero ler com os irmãos esse texto que aponta também para alguns perigos que corremos enquanto servos de Deus. Da mesma forma que, como aconteceu com Salomão, nós também podemos evidenciar esses pequenos erros também nas nossas vidas, e isso trazem consequências para o nosso relacionamento com o Senhor. A partir do verso 1, ele diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. E verso 3 ainda continua: Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastassem de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para os deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Salomão adorou, olha a palavra, verso 5: Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Nas montanhas que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, um nojento deus Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Verso 9 e 10 ele diz: o Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas se afastou dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. Verso 11 ele diz: e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi e seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. No verso 13: e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e eu peço a Ti que venha, Pai, através do Teu Espírito que habita em nós, ter acesso às nossas mentes e corações, Senhor, e que o Senhor possa, como na oração do Teu Filho, irmão Jefferson, possa falar aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro às nossas necessidades, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, revelar
aquilo que nós ainda teimamos em manter nas nossas vidas e corações, Senhor, para que esta aliança seja restabelecida completamente contigo, Deus, e que o Senhor possa se alegrar com a nossa adoração a Ti, Pai. Deus, nos abençoa mais uma vez por estar neste lugar, por transmitir aqui a Tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor recebeu como cheiro suave as orações, os louvores que já foram entoados neste lugar, e que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações conforme a Tua vontade. Neste momento, Deus, nesse dia tão especial que foi separado para refletirmos sobre a salvação a partir do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, lendo esse texto, é muito claro, Salomão é uma figura marcante na história da humanidade. Não somente na Bíblia, mas há muitos outros relatos extra-bíblicos, que falam sobre a vida, a história, o poder de Salomão, um rei que deixou marcas em alto relevo na história. Entre os personagens bíblicos, o homem que foi agraciado por Deus, nós temos aí um homem que foi um dos mais agraciados por Deus. Salomão entra para a história como um homem que pede sabedoria a Deus para reinar, para edificar um palácio, e recebe de brinde poder, recebe dele dinheiro, muito poder, muita riqueza, E o que poderia abalar um homem assim? Eu fico lendo o texto e pensando assim, o que é capaz de abalar alguém que recebe sabedoria de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus para direcionar a sua vida, que tem conhecimento na palavra de Deus, que é capaz de fazer orações e milagres acontecerem e ainda assim se perder? Porque o que Salomão tinha de muito, que é o que muitos de nós desejaríamos ter, era conhecimento, era essa sabedoria para administrar a nossa vida, para entender o agir de Deus, para entender o que Deus quer fazer em nós e através das nossas vidas, de uma maneira que pudéssemos nos entregar a Ele completamente. Mas o que poderia abalar um homem assim, com tanto dinheiro e poder? Algumas pessoas dizem que conhecimento é dinheiro, E ele tinha isso de sobra. No entanto, é assustador quando começamos a ver os primeiros versículos desse texto, Se juntássemos com o texto da manhã, ainda fica mais assustador, porque não havia limites para a sabedoria de Salomão. Os seus provérbios já eram citados em todos os cantos do mundo, antes mesmo da Bíblia ser escrita. Pessoas como a rainha de Sabá vieram até Salomão para beber dessa fonte, para conhecer de onde vinha a sua sabedoria, para conhecer como era o seu reinado e o poder que emanava de Salomão. Ela ficou impressionada com tudo isso e ela volta para o seu país encantada com a sabedoria e com a presença de Deus no reino de Salomão. E quanto ao poder militar, a própria palavra de Deus relata que nem mesmo o Egito, com tamanho poder, era capaz de enfrentá-lo. E o Senhor falou com ele, como diz aqui na palavra, por 3 vezes em toda a vida de Salomão. 2 vezes para dizer o que ele tinha que fazer, para congratular com ele, mas uma última vez para repreender Salomão por conta do seu comportamento, se desviando da sua presença. Eu fico aqui mais uma vez impressionado, O que poderia um homem com tanta sabedoria fazer de errado? Um homem que recebeu de Deus sabedoria para administrar a sua vida e o seu reino, um homem que foi consagrado e escolhido por Deus para construir um templo, para que a presença de Deus pudesse estar naquele lugar. Como em Reis ele diz, que ele, Deus, colocaria toda a sua atenção e os seus ouvidos, estariam abertos para as orações que seriam feitas naquele lugar. O que poderia então abalar o império deste homem? Tão sábio como a Bíblia descreve. O que é capaz de tirar um homem assim da presença de Deus? E quanto a nós? Nós, do nosso tempo,
povo de Deus, dessa igreja de Cristo que está aguardando a volta de Cristo? O que poderia nos abalar? O que poderia nos tirar da presença de Deus? O que poderia fazer com que quebrássemos esta aliança que foi feita na cruz? O que poderia nos tirar da presença de Deus? Será que alguma coisa pode abalar as nossas vidas depois de sermos aprovados por Deus? O que pode abalar a vida de um homem chamado e abençoado por Deus? Nesses dias como nós estamos vivendo, nós temos visto escândalos das mais diversas formas, em todas as denominações, e de homens que por um tempo foram muito sábios, usados por Deus, mas esses homens acabaram, por algum motivo, se afastando da presença de Deus, quebrando a aliança com Deus. De novo, quanto a nós, filho fraco, quanto a nós, povo de Deus. É claro que a Bíblia também diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 21 declara isso com muita clareza: nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Mas a Bíblia também traz revelações que podem, sobre situações que podem quebrar princípios que tornaria essa aliança impossível, porque nós quebramos ou deixamos de cumprir os requisitos simples que pesam, né, sobre aqueles que andam na presença de Deus, atitudes que confrontariam com a justiça de Deus. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério, né? O que poderia quebrar? De manhã você tem um exemplo aqui, joga só esse texto aqui, lá de 1 Pedro 3, 7. Olha só a partir desse texto, uma coisa que parece simples e que talvez seja muito comum nas nossas vidas, porque eu também já passei por isso em alguns momentos. Olha o que esse texto diz: também você, marido, eu pulei a parte das mulheres aqui, tá? Quero sair de férias em paz. Também você, marido, na vida comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Olha o finalzinho desse texto: haja assim, para que não atrapalhem as orações de vocês. Esse texto aqui já é um texto que diz que se eu entrar em conflito com a minha esposa, se eu não respeitá-la, se eu estiver com problema com ela, eu posso ter as minhas orações não respondidas por Deus. Um texto simples aqui, mas tem muitos outros que chamam a atenção, que há princípios que podem ser quebrados, acarretando sobre as nossas vidas situações que talvez não nos faça perder a salvação, porque ela é garantida por Jesus Cristo de Nazaré, mas que pode atrapalhar a nossa caminhada, que pode impedir de que algumas bênçãos cheguem à nossa casa e que alguns seres ou algumas coisas possam se levantar contra nós. Nesse texto nós vamos ver isso aqui. Deus permite que algumas pessoas ou alguns inimigos se levantem contra Salomão, porque ele quebrou alguns princípios que eram fundamentais para que a aliança da parte de Deus pudesse se cumprir na sua vida. Então a primeira coisa que eu separei nesse texto, eu pensei que estava aqui, não está aqui não, voltando para lá, as nossas vidas podem ser abaladas quando nos comprometemos com aqueles que professam uma fé contrária à nossa. Isso é sério. Isso é um ponto do texto do sermão do culto da virada, né? Quem são? Não faça aliança com pessoas que têm uma fé diferente da tua, que ora para deuses que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus que te salvou, que não é o Deus que se entregou por você naquela cruz. Tenha muito cuidado com isso. Isso é muito sério. Eu lembrei aqui de novo do pastor Carlos. Pastor Carlos, uma vez no seminário, na estrada, compartilhava sempre algumas coisas. Ele disse: eu falei com meus filhos que quando o meu irmão chegar em minha casa, para que eles não deem bênção a ele de tio. Dê um bom dia, dê uma boa tarde, oi tio, mas nunca dê bênção a ele. Eu disse: mas como assim? Porque ele não serve o Deus que eu sirvo, e eu não sei qual é o Deus que ele vai usar para proferir uma bênção sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Isso é muito sério. Então, o
texto do capítulo, voltando para lá, para 1 Reis 11, os versículos 1 e 2, diz de maneira muito clara: o rei Salomão casou-se com muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagens. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. É sabido que naquele contexto os casamentos entre os faziam parte das alianças entre os poderosos. Por exemplo, o Egito, vendo o poder que Salomão tinha, na sabedoria que ele tinha, imediatamente deu uma filha para que Faraó pudesse, para que Salomão pudesse se esposar ou casar, para que então eles tivessem uma aliança ali agora como parentes. Então, eles, em caso de guerra, tanto Israel teria que ajudar o Egito como o contrário também, porque eram alianças que se faziam para manter esse poder, sem necessariamente envolver o convívio sexual com essas esposas. Mas Salomão, ele vai além, ele quebra princípios que eram fundamentais para o sucesso do seu reino. Parece que estamos lendo uma manchete do jornal da manhã. Essas coisas estão acontecendo o tempo todo. Nós quebramos princípios que vão contra a vontade de Deus. No verso 2 desse texto diz: casou com elas, pode voltar lá, casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado, havia uma ordenança de Deus, havia um princípio estabelecido por Deus para que os israelitas, o povo de Israel, o seu povo, não se casassem com mulheres estrangeiras. E quando eu digo que parece que estamos lendo a manchete do jornal da manhã de hoje, é que hoje temos a Igreja do Senhor com toda a revelação da Palavra de Deus, toda a revelação completa que nós precisamos para viver em santidade de vida. Ainda assim estamos quebrando princípios estabelecidos por Deus. Deixamos de adorar, deixamos de congregar, deixamos de servir, não colocamos em prática o dom e o talento que o próprio Deus colocou nos nossos corações. Temos às vezes orgulhos nos nossos corações, nos levantamos muitas vezes contra irmãos nossos, deixamos de viver essa santidade que Deus deseja que vivamos. Hoje temos a Bíblia completa, né? Muita gente ainda confunde unidade espiritual com ecumenismo religioso. É totalmente diferente. Unidade espiritual é a comunhão daqueles que servem o mesmo Deus, que vivem os mesmos princípios, que têm os mesmos compromissos, que entendem que são totalmente dependentes desse Deus. É diferente, completamente diferente do ecumenismo religioso. Então, cuidado com essas alianças. Mensagens como essas, claro que vai ajudar muita gente, né? Mas, porém, aqui temos a quebra de um princípio que gera consequências para a vida dos incautos de plantão. Aqui está falando sobre julgo desigual. Só que quando nós falamos de julgo desigual, nós pensamos apenas em casamentos entre um crente e um não crente. Mas julgo desigual abrange tudo aquilo que afeta a sua santidade de vida, que afeta a sua aliança com Deus. E quando você assume um compromisso com o Senhor e você quebra esse compromisso, como ele diz aqui, Salomão se afastou de Deus. Salomão ele quebrou a aliança com o Senhor, ele deixou de adorar a Deus por quebrar estes princípios. Então, algo que parece pequeno dentro daquele contexto, que permitia que se casassem para que alianças fossem formadas, ainda isso quebrou a aliança de Salomão para com Deus. E uma das coisas que nós podemos perguntar aqui, como alguns em nossos dias, muitos dos nossos irmãos em Cristo estão muito mais compromissados com assuntos que são relacionados à vida lá fora do que com os assuntos relacionados com a igreja de Cristo, essa igreja que será levada para a eternidade. O status, irmãos, faz com que as pessoas se sentem com Deus de si mesmo. Né? Alguns até acreditam que podem fazer todas as coisas e que um dia não terão que prestar contas a Deus dos seus atos e colocam as suas almas em risco.
Muitos até se orgulham de serem vistas como um padrão social. Hoje, por exemplo, né, alguém se destaca, como nesse programa que está aparecendo nessa rede, nessa TV aí mais vista. A pessoa passa ali dentro uma semana e sai dali e se torna já como é que a palavra fala? Hoje a palavra da moda é um influenciador dos nossos filhos. E eu quero fazer um teste com você nessa noite, para você pensar só um pouquinho. O que tem tirado o seu sono? Você como servo do Senhor, o que tem tirado o seu sono? O que tem te deixado entristecido? Eu vou ajudar um pouquinho. Problemas financeiros? Problemas de saúde? Problemas familiares? Coisas que você ainda não conseguiu conquistar? Mas em relação à igreja, o seu jeito de ser igreja tem te incomodado? Você tem perdido o sono? Eu não me lembro de ter sido procurado para ajudar algumas pessoas nesse sentido. Pastor, eu quero entender mais a palavra, eu quero buscar mais a palavra, eu tenho me preocupado, eu não tenho dormido direito, eu li a mensagem, eu ouvi a mensagem da domingo à noite, eu fui para casa, não consegui dormir, fiquei pensando o tempo todo, li, reli, eu não tenho visto pessoas buscando com esse tipo de preocupação. Outra pergunta para esse teste: quantas vezes você ficou preocupado em saber se você está ou não servindo o Senhor como Ele gostaria? Isso tem me tirado o sono algumas vezes. Senhor, será que eu tenho sido um pastor segundo a tua vontade? Será que eu tenho colocado a minha vida para conhecer a tua vontade? E se o seu relacionamento, voltando aqui para o texto, e os seus relacionamentos, os seus relacionamentos aí com as pessoas trazem alegria para o coração de Deus? Irmãos, isso é muito sério, porque como pastor, a gente, querendo ou não, a gente fica olhando para as ovelhas, olhando para os irmãos, olhando para o comportamento, para o compromisso e o descompromisso de alguma forma. E vimos que muitos crentes têm sido influenciados pelo mundo, ocupam lugares de destaque na sociedade, mas não conseguem fazer diferença nesses lugares. Aliás, muitos não conseguem fazer diferença nem na igreja onde eles congregam. Você pergunta na igreja: você conhece o irmão fulano? E muitas pessoas não conhecem. Você dá uma passeada pela rede social e você fica até assustado, porque eles postam muito mais do mundo que em relação à igreja. Aliás, nem mesmo como servo na igreja onde congrega. Por que será? Outro teste pequeno, outro teste para você fazer em casa. Quando você chegar em casa agora à noite, pergunte para os seus filhos e netos: qual o tema que você quer para a gente formar no seu próximo aniversário? Eu duvido se algum deles vai escolher algum tema relacionado com a palavra de Deus, ou com a Bíblia, ou com a igreja. Isso é assustador, irmão. Eu estou tremendo aqui disso, de medo disso. Isso mostra quem está influenciando essa geração, quem está influenciando o nosso comportamento, quem está influenciando a nossa maneira de ser igreja. Isso já é um indicativo, para essa geração, o perigo que essa geração está correndo. É triste, mas estamos vivendo um tempo de deformação espiritual, algo que acontece quando deixamos de ser como somos no coração de Deus. O verso 2 desse texto diz: casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Você quer ver ontem? Eu estava indo para casa, pessoal, depois do ensaio do louvor, nós demos uma volta na rua, e eu estava indo para casa, eu estava pensando nesse texto, pensando sobre isso, porque a Bíblia, lá em Deuteronômio, diz: olha, ensina teu filho, insista, pregue, cole na porta, sabe,
ao sentar na mesa, ao andar com os teus filhos, ao jantar, ao dormir, ao se levantar, ensine a palavra, pregue a palavra, ministre a palavra, fale sobre Deus com os teus filhos, porque na velhice essas coisas serão presentes na memória dele. Eu lembrei, não vou cantar aqui, né? Mas eu lembrei de algo, de uma poesia. Essa é boa, mas não vou cantar, falar aqui não. Quando eu tinha 10 anos, no terceiro ano na Floresta Azul, clarinha assim, todos os contos, todas as estrofes. Mas me pergunte aí, pastor, cita o Salmo 23. Por quê? Porque naquele momento eu me dediquei, minha mente estava aberta, estava tranquila, estava limpa. E tem aquelas que a gente não pode falar de jeito nenhum. Está tudo aqui vivo. Quando você conversa com um senhor, alguém com Alzheimer, ele só lembra muito mais das coisas que eles aprenderam na infância, as coisas bem antigas. Eles não lembram quem estava do lado dele. Agora eu estava visitando alguém esse dia, aí ele falou: quem é você? Eu representei. Aí ela começou a conversar com o filho e voltou para mim: quem é você? Eu falei: mãe, esse é o pastor Edísio. Eu falei: calma, moço, eu já sei que essa é a condição dela. Fica tranquilo, deixa ela perguntar quantas vezes for necessário. Entende? Então, algo que está acontecendo aqui, ele sabia que havia uma ordenança da parte de Deus e ainda assim ele quebrou este princípio. Mais uma prova que estamos vivendo nas proximidades do dia do juízo, irmãos. A Bíblia fala desse caos que vamos viver. E a Bíblia ainda diz lá em 1 Timóteo 4 o seguinte: entretanto, o Espírito nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos de seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Essa é a versão viva, por favor, põe essa versão para mim, por favor. A versão, não, só o texto, 1 Timóteo 4:1, deixa eu mais água aqui. Olha essa palavra no Novo Testamento em relação a esse perigo que as pessoas correm mesmo. A igreja do Senhor, que fala a igreja. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos, com letra minúscula ali, enganadores, e a ensinamentos que vêm de demônio. Começam quebrando pequenos princípios, começam quebrando pequenos ensinamentos de Deus, deixando de lado algumas dessas coisas, e de repente se veem dando glórias e se alegrando com esses tipos de ensinamentos, porque já não dão mais ouvido à palavra de Deus. Olhando pelo viés puramente humano, parece um pequeno deslize da parte de Salomão. Fica bem claro que basta um pequeno descuido para deixar de ser de todo o coração. A grande dificuldade é, irmão, fazer de todo o coração. Fazer de todo o coração. Basta um copo de água e um litro de leite, né, Jane? Já não é mais um leite puro. Mais difícil de ser notado a olho nu. Basta um pequeno deslize e deixa de ser de todo o coração. O poder é um mecanismo que o diabo usa para criar orgulhosos. E quando o orgulho se instala no coração, a arrogância passa a governar as nossas atitudes, e Deus é o primeiro a ser deixado de lado. Voltando para o texto lá, versículo 11, para a gente pular aqui. Versículo 11, disse: você quebrou a sua aliança comigo, desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dar aos seus oficiais. Quantas bênçãos podem ser tiradas das nossas vidas e dadas para outras pessoas, porque quebramos princípios que nos deixa fora da aliança de Deus. Eu quero, nesse momento, passar para a celebração da ceia. Tem ainda aqui alguns pontos que não vai dar para falar agora, por causa do horário, já foi muito, Mas o segundo ponto é: precisamos entender que o nosso coração, assim como o coração de Salomão, não é perfeito para com o Senhor.
O versículo 4 diz assim: principalmente quando ele foi ficando mais velho, elas conseguiram induzi-lo a adorar os deuses dela, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi havia edificado. Eu vou pular para o terceiro ponto, dizendo assim: precisamos entender que o passado glorioso não é um futuro, que o passado glorioso não é uma garantia de um futuro majestoso. Muitas pessoas fizeram coisas extraordinárias no começo da caminhada, mas depois amargaram as derrotas e fracassos por terem se desviado do caminho do Senhor. Mas também podemos entender que um passado de derrotas e de frustrações não determina o futuro de miséria para uma pessoa. A igreja do Senhor é a mais pura prova contra esta sentença, porque o amor de Deus se renova todas as manhãs. E como está escrito lá em 1 Reis, 2 Reis 7, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, por favor. Então foi para se reconciliar com Deus que Cristo morreu. Nele estamos livres de qualquer condenação. 2 Crônicas 7,14, ele diz: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados, orar a mim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Então hoje, nesse momento, diante da ceia do Senhor, nós podemos mais uma vez recapitular a nossa caminhada com Cristo, ao lado de Cristo, na igreja do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que sonde os nossos corações e que traga à nossa mente aquilo que porventura esteja em desacordo com os mandamentos do Senhor, para que estes princípios sejam novamente restabelecidos. Deus está ao alcance de uma oração, como nesse texto aí. E então Filipenses 4,3 diz: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo nos dá. Estamos aqui nesta noite para mais uma vez pensar, refletir sobre aquilo que Deus fez em nosso favor lá no Calvário. E eu quero convidar os irmãos que vão nos ajudar aqui na distribuição dos elementos da ceia. Eu vou tentar falar um pouquinho. Vai. Pronto, sou magrinho, mas eu quero dizer que isso é um momento muito especial da vida da igreja e que nos faz pensar exatamente sobre o nosso jeito de ser igreja do Senhor. Normalmente o texto que eu sempre uso aqui é de 1 Coríntios capítulo 11, e no verso 30, mesmo esse momento sendo um momento em que nós falamos, né, como nós falamos que é um memorial, é um momento de que refletimos sobre esse amor de Deus que veio na forma humana de Jesus Cristo de Nazaré, que se entregou naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o preço fosse pago. Mas quando eu olho para a palavra de Deus a partir de Coríntios capítulo 11, a partir do verso 30, Paulo faz entender que esse momento também é um momento de uma reflexão bem profunda. Ele diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns até morreram. O verso 31 ele diz: se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Porque no verso 28 ele diz: portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor,
estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então, nesse momento, como sempre, eu peço a você que vai participar da ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que já foi encontrado por Cristo, né? Que já foi batizado, que está em comunhão com a sua igreja, pode ficar de pé nesse momento para que os elementos da ceia possam chegar até você. Eu sempre digo que a ceia não vai tornar você uma pessoa melhor, a ceia não vai tornar você uma pessoa mais sábia, não vai tornar você uma pessoa mais ungida, mais especial. Esse é o momento em que nós refletimos sobre a nossa total dependência no cuidado de Deus, que só estamos aqui porque fomos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. A palavra de Deus diz que antes desse momento nem éramos contados como povo do Senhor, que estávamos nas trevas, que estávamos destinados a viver a eternidade no inferno. Mas quando ouvimos a mensagem de salvação, a mensagem sobre o amor de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, como João escreve no capítulo 3, do verso 16, que o amor de Deus, né, é tamanho, é tão grande, né, esse amor por nós, que Ele deu, doou, entregou o seu Filho para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Então você, porventura seja de uma outra denominação, assembleia presbiteriana, não se acanhe, não tenha problema, possa participar. Você que já está em comunhão com a sua igreja, você pode participar desse momento tão especial. Então você vai ficar de pé, a igreja vai cantar e os elementos da ceia chegarão até você. Você também terá a oportunidade para fazer uma oração, uma reflexão sobre tudo isso que nós falamos nesta noite. É sangue? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fadido a justiça, pela minha vida.
muito especial. Aqui tem esse trigo, né? Esse material que representa o trigo aqui. Nós temos o pão. E para chegar ao pão é um processo, né? Muito, né? De colheita, de cortes, de amassar no forno. E aí você tem agora em suas mãos um pedaço agora desse pão, depois de assado, é cortado para aqui representar exatamente aquilo que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus por nós é o que está representado nesse momento na celebração da ceia do Senhor. Um ato de amor sem igual, um ato de justiça única, um ato de bondade para que pudéssemos agora nos tornar aptos a viver na presença de Deus. O pão, o elemento que representa o corpo de Cristo que foi partido em nosso favor, porque foi o corpo de Cristo que foi partido. Esse pão é apenas um elemento que representa tudo isso. É apenas um pão que vai continuar sendo um pão mesmo depois de ser ingerido por você. Mas o que tem que ficar registrado nas nossas memórias é a certeza de que Jesus Cristo morreu por nós. A certeza de que um preço que foi estabelecido pelo próprio Deus foi pago pelo próprio Deus, porque em nenhum lugar da terra havia alguém capaz de pagar esse preço por nós. Então, o que precisa ficar registrado nas nossas mentes é que, se podemos agora participar e estar na presença de Deus, é por causa do amor de Deus que foi derramado em nós naquela cruz através da morte de Jesus Cristo em nosso favor. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, nesse momento, Senhor, sabemos que Ele é especial, Pai, porque diante da mesa que representa o Teu corpo e o Teu sangue, ainda conseguimos enxergar em nós que somos totalmente dependentes do Teu cuidado, Senhor, e que o Teu Espírito possa continuar cuidando da nossa caminhada com o Senhor, Pai, orientando as nossas decisões, fazendo-nos entender que o melhor lugar para estarmos é na Tua presença. Por isso, Senhor, como Paulo escreveu naquela noite, naquele dia, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio em nosso socorro. Obrigado por este elemento, Senhor, que representa o Teu corpo, que foi partido e dado em nosso favor. Muito obrigado, meu Deus, por esse ato de tamanho amor por nós. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Participemos então do elemento que representa o corpo de Cristo. E Paulo continua dizendo: assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor. Pai, nesse momento também nós te agradecemos por este elemento que representa o Teu sangue que foi derramado em nosso favor, sangue que nos purificou de todos os nossos pecados, que nos deu vida e que nos tornou dignos de estar na Tua presença, Pai. Muito obrigado por esse ato de amor em nosso favor. Amém. Então participemos do elemento que representa o sangue de Cristo.
sempre cantamos aqui para os aniversariantes e a Maíra, né, por favor, agora não tinha mais não, agora me lembraram aqui mais cedo. Não sei se teve mais aniversariantes essa semana, se tem, da igreja ou de fora da igreja, por favor, vem aqui que nós vamos. O Wallace, veio, né? Você é aniversariante também? Não. Obrigado pela piada, viu? Ganhou uma piada aí, agora. Tem mais? Tem gente mais não. Não tem mais quem? Mais quem? Tem mais não? Só Maíra mesmo? Irmã, quem? Irmã de Dourado, não tem não, né? Não veio ontem de manhã. Você está perguntando ou quer fazer? Tem mais um aniversariante aqui, pastor? Quem é? Eita, quem é? Olha lá, Maíra. Outra Maíra. Pode vir. Viu, aniversariante. Vamos, eu não perco oração por nada, viu? Oração em meu favor, me prostro de joelho e eu me quebrando aqui, porque você está perguntando ou quer fazer? Quer pronunciar? Hã? Pronto. Olha, a gente está dizendo aqui que a partir de amanhã, pela manhã, nós teremos a semana de oração matutina aqui na parte da manhã, viu? Então, casamento também? Que maravilha, que coisa boa. 8 anos de casamento, olha, que bênção, eita glória. Fica aí também, tá bom, fica perto, depois subir para cá se vocês quiserem, fica tranquilo, viu? Fiquem à vontade, né? E a Maíra, 18 anos, né? E você? 9, né? Pronto. Mulher não passa de 18. Chegou de 18, para ali. E então nós vamos, abençoados? Estenda as mãos para cá e, né? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Vou orar e depois a gente canta, né? Amado Deus, Pai que está nos céus, eu quero te agradecer por estas vidas, Senhor. As vidas que estão completando mais um ano de existência, mais um ano de vida, que o Senhor possa continuar derramando das tuas bênçãos sobre estas vidas, por estas vidas que também estão completando ano de vida matrimonial, Senhor, que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos sobre estas famílias, estes casais, e que eles possam buscar sempre no Senhor o refúgio, a força, a sabedoria para permanecerem firmes nesta caminhada que é a caminhada matrimonial. Abençoa os teus filhos, Senhor, com sabedoria. Abençoa os teus filhos, Senhor, com prosperidade financeira, espiritual, emocional, com saúde física. Senhor, cuida da vida de cada um dos teus filhos, porque são os teus filhos e a tua palavra, Senhor, fala de muitas promessas sobre a vida e para a vida dos teus filhos. Somos gratos porque eles estão aqui nesta noite, Senhor, e recebendo esta oração, e que o Senhor possa abençoá-los abundantemente. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora vamos cantar, né? Então, durante terça-feira nós teremos o nosso culto de oração normal à noite, teremos a nossa assembleia, e você está sendo convidado para, a partir de amanhã, a partir das 6, das 7 da manhã, teremos culto de oração aqui da parte da manhã. Então você venha para orar, venha colocar a sua vida no altar do Senhor, venha pedir mais sabedoria a Deus, e eu sou grato a Deus pelas orações dos irmãos em meu favor. Deus tem sido maravilhoso com a minha casa, com a minha família. Eu tenho recebido estas orações. Eu ainda vou estar aqui até quinta-feira, mas na sexta-feira, se Deus quiser, eu
estou partindo para o mundo feio, viu? Vou mandar as fotos daquele lugar maravilhoso lá para vocês verem, mas nós vamos orar, né? Vamos cantar, vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais um pouco antes de orar, né? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Como é bom saber que somos a tua igreja, Senhor, e que o Senhor está atento a esta adoração que está sendo feita neste lugar. Como é bom saber que o Senhor cuidou de todas as coisas para que estivéssemos exatamente aqui neste lugar para ouvir esta mensagem, Senhor, para examinar as nossas condutas diante do Senhor, para ter esta certeza de que somos adoradores e de que fazemos parte desta igreja que te adora, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Continue, Senhor, administrando o nosso caminhar, administrando a nossa maneira de viver, nos despertando, nos encorajando, Pai, a viver na tua presença, a buscar a tua presença, a colocar em primeiro lugar os teus ensinamentos, a viver com alegria, Senhor, no teu reino, Pai. Abençoa a tua igreja nesta noite mais uma vez, cada pessoa que aqui está, as pessoas que vieram de outros lugares, Senhor, de outras cidades, Pai, mas resolveram estar aqui para congregar conosco. Continue derramando das tuas bênçãos sobre o teu povo, sobre estas pessoas, Pai. Aqueles que estarão de viagem durante a semana, que o Senhor possa prover tudo aquilo que eles precisam, Senhor, garantindo uma viagem de retorno, de volta para casa, para os seus ministérios, Senhor. Abençoa, Senhor, faça com que esta semana seja uma semana de oportunidades para ministrarmos a tua palavra. E eu quero mais uma vez esta noite, Senhor, colocar diante do Senhor a vida de José Carlos. O Senhor sabe quem é, o Senhor sabe o que aquele jovem veio fazer neste lugar, o Senhor sabe o porquê aquele jovem esteve aqui na parte da manhã, o Senhor sabe o porquê ele parou para ouvir um pouco da tua palavra. Senhor, que ele possa ter a oportunidade de se reconciliar com o Senhor, que aquela palavra compartilhada na manhã de hoje, Senhor, possa encontrar um espaço naquele coração ocupado por muitas outras coisas que não são as tuas coisas, Senhor. Que ele possa entender que há um Deus que cuida de todas as coisas e que estar aqui na manhã de hoje não foi um acaso,
que foi direcionado para que ele pudesse ter mais uma oportunidade de saber que o Senhor reina e vive, e que o Senhor tem a condição de dar a ele uma nova vida e uma nova chance de vida. Eu não o conheço e recebi pouco daquilo que ele pôde compartilhar, Senhor, mas foi possível entender que era uma pessoa de muitos conflitos espirituais. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que têm abraçado a tua causa, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que têm te buscado para ser usados pelo Senhor. Dê a cada um dos teus filhos, Senhor, sabedoria, dê força, dê ousadia, direcionamento e, acima de tudo, que nenhum venha se desviar dos teus caminhos, que venham quebrar princípios que possam tornar esta caminhada mais difícil, mais complicada, com consequências para as suas vidas. Restaura, Senhor, aqueles que porventura se sentem cansados. Restaura, Senhor, aqueles que porventura se sentem rejeitados. Restaura, Senhor, aqueles que porventura se sentem desanimados, pensando em desistir. O Senhor conhece cada coração, Senhor, e o Senhor, como diz na tua palavra, está ao alcance de uma oração. Abençoa cada família, abençoa cada filho, cada neto, cada avô, abençoa cada criança, Senhor, abençoa esta comunidade, abençoa este município, abençoa cada turista que veio a este lugar. Eu quero te pedir, Senhor, nesta noite ainda de maneira especial pela nossa irmã Jo Martins, lá em São Chico do Sul, que está sempre nos acompanhando através das redes sociais. Abençoa a casa da tua serva, Senhor, abençoa os filhos da tua serva, abençoa, Senhor, os sonhos que ela tem colocado diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pela companhia dela, pela presença dela em nosso meio através das redes sociais. Muito obrigado pelas outras pessoas que também estão acompanhando através das redes sociais e que ouvirão parte ou toda essa mensagem durante o decorrer desta semana. Que esta semana seja uma semana de oportunidade de compartilharmos o amor de Cristo com outras pessoas. Que Deus possa nos perdoar, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Quando você for sair, não sai sem dar primeiro 2 abraços, tá bom? O pessoal vai cantar aí, eu vou lá para a porta agora.